Embora a gente nota um movimento de redução no consumo de carne vermelha e ou processada, quer seja pela questão ambiental ou pela preocupação com os animais, quer seja por uma preocupação na saúde, um time seleto de cientistas internacionais, incluindo eu, realizou uma pesquisa recente mostrando resultados que desafiam a sabedoria convencional. Vem comigo! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao seu canal sobre melhores evidências em saúde. Devido a muitos debates sobre comer ou não comer carne vermelha e ou processada, um grupo seleto de cientistas internacionais realizou um conjunto de pesquisas para estabelecer se existe alguma associação entre o consumo de carne vermelha ou processada e a ocorrência de câncer ou doenças cardiometabólicas, como por exemplo infarto do miocárdio, derrame e diabetes. É importante ressaltar aqui, pessoal, que nós vamos falar apenas da relação entre carne e seus efeitos na saúde. Nós não consideramos nessas pesquisas o bem-estar animal nem questões ambientais, que seriam tópicos para outros tipos de pesquisas, porque foge da nossa expertise, tá? Isso a gente deixa então para os gestores e cientistas ambientais. Para vocês terem uma ideia, em média as pessoas dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Espanha e França comem carne vermelha e ou processada cerca de 3-4 vezes por semana, enquanto nós brasileiros consumimos uma média maior, cerca de 5 a 6 vezes por semana. Carne vermelha seria, por exemplo, carne de vaca, carne de carneiro, carne de porco, enquanto carne processada seria o presunto, salame, salsicha, bacon e toucinho. Então, foram realizadas revisões sistemáticas. Para vocês entenderem o que são revisões sistemáticas, eu vou deixar um card aqui em cima para vocês. E nós esperávamos encontrar evidências robustas dessas pesquisas que seriam traduzidas em evidências de alta certeza e, portanto, nós permitiriam afirmar que sim, a carne vermelha ou processada faz mais mal à saúde, ou não, a carne vermelha ou processada faz bem à saúde, mas não foi o caso que a gente encontrou. Nosso quebra-cabeça sobre o consumo de carne vermelha e ou processada foi composto por 12 pecinhas, ou melhor dizendo, 12 ensaios clínicos, que é um desenho de estudo, que é um desenho de pesquisa, e para saber melhor sobre o que são ensaios clínicos, eu também fiz um vídeo bem simplesinho e eu vou deixar aqui para vocês. Essa quantidade de pecinhas de estudos não foi suficiente para a gente chegar a uma conclusão consistente, ou seja, não formamos inteiro nosso quebra-cabeça. Como nós não conseguimos finalizar nosso quebra-cabeça devido à ausência de pecinhas ou devido à ausência das melhores evidências disponíveis na literatura sobre o assunto, nós então lançamos mão de outro tipo de pesquisa, outro desenho de estudo que não é tão apropriado para responder questões de tratamento, mas serve para a gente ter uma noção, uma ideia dos efeitos da carne em nossa saúde. É aquela história que eu brinco da roupa, né? Da roupa do verão. Se eu não tenho um tecido de algodão, eu vou usar um outro tecido, estando ciente de que o algodão seria o ideal para me deixar mais fresquinha. Essa segunda pesquisa, pessoal, mostrou que pessoas que reduzem 3 porções por semana o seu consumo de carne, ou seja, pessoas que comiam 3 vezes por semana passaram a não comer nada, passaram a não comer nenhuma carne. Pessoas que comiam 7 vezes por semana passaram a comer 4 vezes por semana. Ou pessoas que comiam 4 vezes por semana carne vermelha e ou processada começaram a passar a comer apenas 1 vez por semana. Elas reduziram bem pouquinho o seu risco de desenvolver um derrame, um infarto, diabetes ou até mesmo câncer. A certeza que nós cientistas temos desses achados que eu acabei de falar para vocês é tão baixa que a recomendação que nós geramos foi a seguinte:
para você continuar com o seu consumo habitual de carne vermelha e ou processada. A gente não falou para vocês aumentarem ou reduzirem, é para continuar com o consumo habitual que vocês têm de carne vermelha, por a gente não saber direito quais são os efeitos da carne na sua saúde. Notem que quando há baixa certeza nas evidências, é provável que pesquisas futuras tenham um impacto importante nos achados de nossa pesquisa e provavelmente podem alterar os mesmos, tá? E quando há muito baixa certeza nas evidências, nós não temos certeza dos efeitos daquela intervenção, nesse caso dos efeitos da carne vermelha ou carne processada na incidência de câncer e doenças cardiometabólicas. 3 aspectos contaram para que os cientistas, nós, pudéssemos escolher pela continuidade do consumo atual de carne vermelha ou processada. A primeira foi a classificação das evidências serem de baixa a muito baixa certeza, o que nos limita a fazer quaisquer inferências causais entre o consumo de carne vermelha e ou processada e a ocorrência de desfechos ruins para a sua saúde. A segunda, pessoal, engloba os valores e preferências dos consumidores de carne. A maioria dos consumidores nas pesquisas abordadas não estão dispostos a deixar de comer carne mediante estes efeitos mínimos e maléficos que encontramos. E por último, devido aos 2 aspectos anteriores mencionados, nós geramos recomendações a nível individual, ao invés de nível societário, exatamente pelo fato da incerteza prevalecer nesses cenários. Dessa forma, com esta nova recomendação clínica, os nutricionistas, nutrólogos poderão adaptar a ingestão de carne sob medida de acordo com o tipo de paciente. Então, por exemplo, atletas vão ter uma conduta clínica diferente de pacientes com doenças causadas pela deficiência de proteínas, que vão ter diferente conduta clínica daqueles pacientes com prognóstico de câncer do colo retal. Então, pessoal, se vocês tinham 3 preocupações em não comer carne vermelha, que seria ambiental, animal e saúde, nesse momento vocês possuem apenas 2, ambiental e animal. Agora eu vou contar para vocês o que aconteceu nos bastidores dessa pesquisa logo que ela foi publicada em outubro de 2019. Existe um tipo de regra em que uma semana antes de determinada pesquisa ser publicada, profissionais envolvidos com o assunto devem estar cientes da informação que virá a ser publicada para elas prepararem seus comentários, críticas acerca daquela publicação, certo? Claro que os profissionais que defendem o vegetarianismo, o veganismo, o pessoal ficaram furiosos com os achados dessa nossa pesquisa, que de certa forma dá a carta verde para comer carne vermelha. E quando nossa pesquisa foi publicada, a gente recebeu uma enxurrada de e-mails e críticas por parte desse pessoal envolvido com organizações que promovem o vegetarianismo e criminaliza a ingestão de carne vermelha. O nosso time, para vocês terem uma ideia, teve que trabalhar horas a fio, respondendo todos os comentários para a gente poder estar na mesma página, considerando inclusive que cada cientista está num local diferente do mundo e com horários diferentes, para a gente poder fazer as teleconferências ou responder os e-mails com prontidão. Eu lembro que eu estava lá em Dubai numa conferência dando umas palestras e eu recebi uma ligação da minha universidade dizendo que um jornalista gostaria de falar comigo. Quando eu cheguei no quarto do hotel e eu vi a notícia do The Washington Post, que é um jornal diário de maior circulação lá em Washington, nos Estados Unidos, eles publicaram então uma notícia dizendo que eu havia recebido dinheiro da FAPESP e do CNPq e que essas 2 instituições receberam dinheiro da JBS, que é uma empresa brasileira, para quem não sabe, uma das maiores indústrias de carne no mundo. Embora eu tenha recebido bolsa de professor visitante para visitar uma universidade no Canadá e desenvolver essa pesquisa, pois em uma delas eu fui a Senior Researcher, a FAPESP e o CNPq são organizações brasileiras isentas de qualquer interesse e que financiam pesquisas de excelência e nunca receberam dinheiro da JBS. Bom, depois que eu cheguei no Brasil, eu enviei um e-mail para a jornalista dizendo que nós
Somos um time legítimo de cientistas que conduzem pesquisas para melhorar a saúde e qualidade dos cidadãos, incluindo ela. E que, baseado na nossa competência, na nossa metodologia transparente e experiência com diretrizes clínicas e revisões temáticas anteriores, nós entendemos o que deve ser emitido como uma recomendação clínica. Aí eu acrescentei dizendo que ela e o The Washington Post publicaram declarações falsas sobre mim e sobre as duas instituições de pesquisas genuínas brasileiras e que meu país e eu poderíamos processá-la e processar o The Washington Post por causa disso. E aí eu finalizei dizendo: existem dois tipos de pessoas, aquelas que querem fazer uma diferença positiva nesse mundo e aquelas que aceitam qualquer trabalho sujo para tentar ser alguém nesse mundo. Mas o problema é que elas sempre perdem e eu escolho ser o primeiro tipo de pessoa. Bom, pessoal, após cerca de 6, 7 horas eu recebi um e-mail dela e ela se desculpou pelo fato e disse que já estava preparando uma correção para publicar no jornal. E no mesmo dia ela corrigiu a informação e publicou uma correção. Foi extremamente grave o que ela fez, publicando informações falsas sem evidências, inclusive para a própria reputação dela como jornalista. Ela vai precisar provavelmente de anos para tentar novamente se restabelecer num jornal influente. Então, pessoal, o que eu quero deixar aqui é que tomem muito cuidado com as informações por aí. Tem muita gente mal intencionada. Procure informações em que as pessoas sejam isentas de quaisquer conflitos de interesse, incluindo pessoas que divulgam seus próprios livros e dietas por aí, porque elas estão ganhando para isso e as informações que elas divulgam têm enorme probabilidade de serem enviesadas. Por isso que a gente criou 9 minutos para dar informações privilegiadas e claras a todos os brasileiros, informações sempre provindas das melhores evidências disponíveis na saúde e livre de conflitos de interesse. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho para vocês não perderem nenhum vídeo e compartilhem para a gente chegar nos 4 cantos do Brasil, porque informação de boa qualidade é poder e poder é aqui no 9 minutos, eu e a Maguinha, o canal mais saudável do Brasil. Beijos, 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 meus amores, meus alunos!